Você sabia que governança corporativa pode ser implantado na sua empresa? Hoje a gente veio falar sobre a importância da governança corporativa que se aplica a todos os níveis de empresa, não somente as empresas de grande porte, como a gente costumeiramente pensa em termos de governança, como também médias e grandes e pequenas empresas. As grandes empresas possuem uma estrutura mais robusta, composta por órgãos colegiados, conselho de administração, comitê de auditoria externa, auditoria interna. Mas o que visa a governança no final do dia? Ter boas práticas, bons controles, a definição muito clara de qual o objetivo e o negócio da empresa. E isso sim pode ser aplicado a todo tipo de empresa, seja ela uma média empresa, seja ela uma pequena empresa. Consiste em você fazer o certo, da maneira correta, com uma visão de longo prazo, pensando em todas as pessoas que relacionam com a sua empresa, visando a longevidade do bem da sua empresa. Você sabe quais os passos para implantar um bom processo de governança corporativa na sua empresa? E como implantar a governança nas empresas? O primeiro passo é você ter a revisão da sua ideologia. Qual a sua missão? Para que a sua empresa existe? O que ela faz? Qual a sua visão? Aonde você pretende estar? Em quanto tempo? Em qual tamanho? Em qual mercado atuando? Quais os seus valores? Aquilo que você não abre mão que seja praticado. Os valores que devem ser praticados e aqueles que não devem e não podem ser praticados dentro do seu negócio. E também qual o seu negócio, né? O que você faz, a quem você atende, de qual forma você atende. Se a sua equipe te der duas respostas diferentes para a pergunta qual o seu negócio, significa que a sua equipe não sabe de forma correta qual o objetivo, para que ela está ali, o que ela deve buscar atender para o seu cliente. Para esse tipo de questão é necessário você revisar e implantar boas práticas de governança. A GUS está à disposição para falar desse tema com você. Qual deve ser a equipe responsável por governança dentro da sua empresa? Qual equipe deve compor a estrutura de governança de uma empresa? Primeira resposta, todas. Afinal de contas, a governança é uma responsabilidade de todos os agentes da empresa. Fazer o correto, da forma correta, para o benefício de todos, é um compromisso de todos. Nós temos os guardiões da governança, que geralmente são o alto escalão da empresa, a gente pode falar de diretoria, presidência, uma estrutura mais robusta, um conselho de administração, um conselho fiscal, um outro tipo de agente, mas é muito claro ter isso em mente. A dever da governança são de todos os membros de uma empresa. A responsabilidade de fazer o correto não é exclusiva da diretoria. A diretoria dá o direcionamento, ela dá o caminho a ser seguido, mas fazer da forma correta é um dever de todos. Você sabe quais são os 4 princípios básicos de governança corporativa que devem ser praticados dentro da sua empresa? Esses princípios foram institucionalizados no Brasil através do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, e corresponde a 4 princípios básicos que a governança deve sempre tratar. O primeiro é a transparência. A transparência significa que os agentes de governança devem fazer o que é correto, da forma correta, independente se esteja ou não sendo fiscalizado, e dar transparência dos seus atos para todos os agentes que se beneficiam ou vão se relacionar com aquela empresa de uma única maneira. Isso significa que você deve dar transparência não somente aquilo que é obrigado por lei, mas a tudo aquilo que possa facilitar uma negociação ou envolvimento dos seus stakeholders. O segundo pilar é a equidade, que significa você tratar todos os agentes, independente se é um colaborador, se é um funcionário, se é um sócio, se é o fisco, se é um cliente, se é um fornecedor, de uma forma igual, equânime, dando a mesma credibilidade, o mesmo valor, o mesmo respeito a esses agentes. A terceira pilar difundido pelo IBGC é a prestação de contas ou a accountability. Significa que o agente de governança deve prestar conta dos seus atos. Você deve prestar conta da sua decisão, qual objetivo você está alcançando, qual resultado foi alcançado e dar transparência a isso a todos os envolvidos. E o quarto assunto, e não menos importante, é a responsabilidade corporativa, que ela presume que você deve preocupar sim com a sua empresa para que ela tenha o melhor resultado possível, mas você deve pensar em todos os agentes envolvidos. E essa discussão hoje está muito em voga com o assunto do ESG, que é você discutir qual o impacto social que você vai trazer para o ambiente que você está inserido. Então, se uma empresa explora uma determinada região, explora determinado recurso, qual o benefício ela deixa para a sociedade que ela está inserida? Um assunto muito importante que deve ser praticado por todas as empresas. Então, no vídeo de hoje nós falamos sobre os 4 princípios da governança corporativa que são difundidos pelo IBGC e que são fundamentais para uma boa implantação de governança.
Qual o benefício que a governança pode trazer para a sua empresa? Considerando que o grande desafio das empresas hoje é uma alocação de recursos, e esses recursos são escassos, a gente vai falar de 4 benefícios que a governança traz. Primeiro, a redução do viés cognitivo. Significa que a decisão vai ser tomada não porque você acha que deve ser tomada, mas porque aquele colegiado entende que é a melhor decisão para o negócio. O segundo benefício é a redução do poder de influência. Se você é o sócio majoritário e tem lá 80% das ações, a decisão não vai ser tomada mediante a sua participação no capital acionário. Ela vai ser tomada mediante o voto que cada participante tem desse órgão colegiado. Cada participante tem direito a um voto e você decide pela maioria. Isso significa que a decisão sempre é colegiada, vivendo uma democracia de qual é o melhor do entendimento daquele grupo. O terceiro benefício é a melhor da qualidade das escolhas. Partindo do pressuposto que você está discutindo melhor os pontos, a tendência é que você consiga trabalhar de uma forma melhor a escolha daquela decisão a ser tomada. É aquela velha máxima, 2 cabeças sempre pensam melhor do que uma. O quarto benefício é a definição de prioridades. Dentro de múltiplas opções, qual a prioridade entre todos os eleitos? Suponhamos que a decisão da companhia seja que deva tomar 3 ações. Das 3, qual é a maior prioridade? Qual vai trazer o maior impacto e o melhor resultado para a organização? Uma vez estabelecida essa prioridade, você decide a ordem que vai ser trabalhada. Nós entendemos que a soma desses 4 itens, redução do viés cognitivo, melhoria da qualidade da escolha, redução do poder de influência e melhor alocação dos recursos, vai potencializar o ganho de uma companhia. Qual deve ser o exemplo de boas práticas de governança dentro de uma empresa? O tom vem do topo. O que significa isso? Que o exemplo tem que ser dado pela alta administração. Não basta você ter um bom quadro com a sua ideologia, escrito quais são os valores, qual é a missão, qual é a visão, qual é o negócio, se a alta administração não pratica aquilo. Não basta falar, é preciso fazer e agir. Nós costumamos dizer que o exemplo arrasta. Então, esse conceito do tom vem do topo significa que o guardião da governança, que é a alta diretoria, que é o alto escalão da empresa, precisa praticar a governança em essência para que seja exemplo de toda a organização e isso seja difundido para toda a equipe. A sua equipe jamais irá fazer uma ação se ela perceber que a própria diretoria não comprou aquela ideia. Decisões de governança são difíceis, às vezes são árduas, exigem muito esforço. Se o time não entende o comprometimento de todos, incluindo o alto escalão, a tendência é que isso se perca ao longo do tempo. Para poder discutir um pouco sobre isso e como difundir esses conceitos dentro da sua empresa, a GUS está à sua disposição.